19º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, as leituras deste 19º domingo apresentam duas cenas de teofania. Primeiro, Deus se manifesta ao profeta Elias na brisa, à entrada da caverna do Monte Horebe. Aos apóstolos e particularmente a Pedro, manifesta-se na pessoa de Jesus que domina o mar. A primeira leitura de hoje, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 ao 13. Estamos no século 9 a.C., em meio a graves crises religiosas. O profeta Elias está fugindo da rainha Jezabel, que quer matá-lo. O Monte Horebe é o lugar onde Moisés se encontrara com Deus. Como Moisés, Elias também é favorecido por uma visão de Deus, e como Moisés, ele cobre a sua face. A leitura inicia dizendo: "Naqueles dias, ao chegar ao Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite", significado de tempo de trevas, escuridão, perseguição. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: "Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar." O Senhor passa em nossa vida. E na espera teofânica de Deus, ou seja, na espera de Deus apresentada através de manifestações dos elementos da natureza, veio um vento impetuoso, capaz de quebrar as rochas. Deus não estava no vento. Houve um terremoto. Deus não estava no terremoto. Veio um fogo. Deus não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. No hebraico, este sussurro de uma leve brisa é traduzido como
voz de silêncio sutil. Deus se deixa conhecer de outra maneira. Deus é surpreendente. Deus fala no silêncio. Deus age no silêncio. No versículo 18, aquele que era a única voz profética do Deus verdadeiro, Deus lhe garantirá 7.000 homens que não se dobrarão diante dos ídolos, e colocará ao seu lado um discípulo que será seu sucessor, Eliseu. No silêncio, Deus transforma todas as coisas. Salmo 84. Esta é uma oração referente ao retorno do exílio da Babilônia. Começa o refrão do Salmo dizendo: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Em sintonia com o profeta Elias, o escutar Deus que fala no silêncio, o Salmo diz: quero escutar o Senhor que irá falar, é a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Na segunda leitura, Romanos capítulo 9, versículos 1 ao 5, o apóstolo Paulo expressa a tristeza em relação aos seus irmãos hebreus. Diz ele: tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar eu, por meus irmãos, os de minha raça, estar excluído da companhia de Cristo. Ele fala aqui dos dons que esses irmãos receberam, e são 7. A filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Tudo isso o povo de Israel recebeu. E agora ele diz: o último e o máximo privilégio é que da sua linhagem descende o Messias, descende Jesus Cristo. E eles o rejeitaram. Eis aí a grande tristeza. Eles rejeitaram Jesus. Mas termina a leitura dizendo: e é Ele o Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. No Evangelho de hoje, Mateus capítulo 14, versículos 22 e 33, depois da multiplicação dos pães, o povo já saciado, Jesus manda que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto despediria o povo. Jesus, ele sente necessidade de um tempo. Assim como Elias sobe ao monte para orar, a sós, ou seja, dialogar com Deus, dialogar com o Pai. A noite chegou, tempo de dificuldades. A barca longe da terra, ou seja, da segurança. Ela era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. 3 da manhã é o que narra o Evangelho. Ainda noite, em meio às dificuldades, turbulências, Jesus veio até os discípulos. Caminhando sobre o mar, Jesus Cristo mostra-se como glorioso, como vimos domingo passado em sua transfiguração. Mas, em meio às dificuldades, tribulações, surge o medo. Eles pensam que é um fantasma. Para que entendamos melhor, era noite, escuridão. O mar é símbolo do mal. O fundo do mar é escuro, profundo, misterioso. É lugar dos monstros, demônios, dragões, de tudo que é mal. Observemos,
Na história de Noé, tudo o que era mau e demoníaco ficou debaixo d'água. Na passagem do Mar Vermelho, aqueles que eram do mal, opressores, ficaram debaixo d'água. Somente os justos se salvam. Andando sobre as águas, Jesus tem total domínio. O mal está sob seus pés. Jesus pisa no mal. Jesus pisa em todas as ações demoníacas. E diz aos discípulos: coragem, sou eu, não tenhais medo. Esta barca representa a igreja, que é agitada em todos os tempos. Porém, Jesus é Deus perto de nós. Jesus é Deus conosco. Nunca estamos sozinhos. E Ele pisa em tudo aquilo que quer atrapalhar a tua vida. Jesus tem poder. Pedro então diz ao Senhor: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E ele o fez. Até que se distraiu com o vento, ficou com medo e começou a afundar. E aí ele grita: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão. Jesus segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Vento calmo lembra brisa suave. Os discípulos prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Meu irmão e minha irmã, diga comigo: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.